Assim, veja, eu tenho algumas interpretações eu diria talvez um tanto quanto peculiares sobre essa questão do Banco Central propriamente dito. Primeiro, assim, eu particularmente, né, tenho várias críticas à política do atual governo em relação a vários temas, né? Mas eu acho que se tem uma coisa que eu concordo absolutamente com o presidente Lula é sobre o erro, né, do Banco Central em manter a taxa de juros num patamar tão elevado. Né? Enfim, a gente sabe que isso não. Eu acho que a gente tem fartas evidências, né, de que o Brasil tem condições hoje de melhorar o desempenho econômico sem correr o risco de um salto inflacionário, digamos assim, e sem, digamos assim, sem colocar em risco a credibilidade do país, né, como pagador de seus compromissos, né, como um país que realmente tem alguma credibilidade no mercado financeiro, o Brasil teria totais condições de fazer isso mesmo com uma taxa de juros mais baixa, né? E aí entra essa questão que a Mara colocou também, né? Na posição que o Lula está, ele não poderia fazer uma fala muito diferente, ele não poderia fazer algo diferente da crítica que ele fez, né? E que, assim, ninguém pode acusar o Lula de ser incoerente nesse aspecto, porque ele vem batendo nessa tecla desde que ele assumiu o governo, né? E por fim, né, enfim, para a gente poder passar a bola aqui para o Glauco, eu queria só lembrar o seguinte também. Essa questão, né? Hoje tem 4 indicados na diretoria do BC, 4 pessoas que foram indicadas ali pelo próprio presidente. E a decisão pela manutenção dos juros, da taxa de juros, foi unânime. Bom, isso talvez mostre para a gente, né, que tem alguns poderes no Brasil que mandam muito mais do que o próprio executivo, do que a própria presidência da República. Um deles é o tal do mercado, né? Então, assim, eu acho que essa análise é um pouco mais complicada, porque, na verdade, a questão aí, a questão que a gente tem colocado, né, a gente, eu digo eu e algumas outras pessoas, enfim, para quem que o Banco Central presta contas? Né? Quem elegeu as pessoas que estão ali? Né? Qual é o controle social que o povo brasileiro pode exercer sobre a diretoria do Banco Central, sobre as decisões que ela toma e por aí vai? Então, eu diria que assim, essa coisa do mercado, né, os interesses do mercado, isso tudo é uma grande caixa preta, né, que é um tema que não está colocado ao debate, que não está colocado ao crivo, à opinião pública da sociedade brasileira, e é uma decisão tomada por pessoas com perfil, entre aspas, técnico, né, e que a gente sabe muito bem quem que tende a se beneficiar de taxas de juros tão elevadas. A gente sabe que o Brasil é um dos países com a taxa de juros mais elevados do mundo, né? E eu realmente, assim, nesse aspecto, eu me alinho, né, à análise crítica do presidente, porque eu acho realmente que não tem nenhuma razão para a gente manter taxas de juros tão elevadas no atual contexto, onde o Brasil precisa tanto melhorar, né, digamos assim, os seus níveis de investimento para dar continuidade aí a um programa, a um projeto de melhora do desempenho econômico, de geração de emprego e renda, principalmente. Glauco, eu estou ansioso. Thiago, deixa eu só complementar o Thiago, Glauco, porque eu vou acrescentar uma pergunta para você, Afonso. Porque isso que você falou faz todo sentido, mas tem um ponto que eu acho que tem que ser levado em consideração pela sociedade e que o presidente Lula poderia puxar essa bandeira. O Ciro falou bastante nisso ontem. É o seguinte: é lei. O presidente do Banco Central independente é lei, está na lei. E tem um modelo que é meta de inflação. O Roberto Campos Neto já falou isso algumas vezes. Ele falou: olha, eu estou cumprindo o meu job description, entendeu? Eu tenho que adotar essas medidas para combater a inflação, se a inflação sair da meta. Ele tem lá os modelos deles do Banco Central. Aí você pode ter crítico ou não, os modelos e tal, ok. Mas tem um ponto aí que é o modelo econômico. Esse modelo econômico não está se mostrando. Não. Olha, esse é o ponto que tem que ser levantado. E o presidente Lula, ele poderia pegar isso. Só que eu acho que para ele fazer isso, ele corre um risco. Ainda mais agora, que já estamos quase na metade do mandato dele, que nessa transição, ele não conseguir a exuberância econômica que ele contava que conseguiria, como aconteceu no seu primeiro mandato.
Então, esse modelo está esgotado. Você tem visto, o André Lara Rezende fala muito disso, sobre a nova teoria econômica, você já tem vários economistas no Brasil e lá fora falando isso, só que o modelo que nós temos é esse. Então, quem pode mudar isso é o presidente Lula encaminhando todas as etapas via Congresso, via Ministério, enfim, fazer tudo que... Agora, eu não vejo coragem no presidente Lula para enfrentar esse debate, entendeu? Que é muito mais sério, que pode tirar dele a possibilidade de reeleição, porque a popularidade dele está caindo e tal, mas poderia ser um legado para ele deixar para a economia um novo arcabouço, uma nova estrutura, como fez Fernando Henrique, entende? Quando saiu, você pode criticar, não gostar do modelo que for, mas a verdade é que o real está aí completando 30 anos e não ter inflação é uma ajuda para todos nós, inclusive, principalmente para os mais vulneráveis. Agora, o modelo está se mostrando esgotado. Seria o momento de se pensar um novo modelo. Mas isso é viável, Glauco? Quer dizer, por que o presidente Lula não pega essa bandeira e vai à luta? Bom, mas eu queria cumprimentar vocês todos aí, Afonso, Mara, Thiago, prazer estar aqui. Bom, assim, tentar entender o que passa na cabeça do Lula, aliás, de qualquer político, é uma tarefa bastante arriscada e um tanto difícil, né? O Lula está claramente preocupado com falar com... Ele também continua com um discurso, de alguma maneira, muito voltado para um eleitorado mais cativo. Ele, diferente do que foi nos governos de 2002 e 2006, ele me parece muito mais preocupado em tentar agradar, manter animada, ou manter de alguma forma ativa um grupo de eleitores, talvez, ou de simpatizantes com o PT. Sinto que ele tem participado um pouco menos do que devia de certas discussões, de não chamar tanto para si alguns embates e algumas discussões, inclusive quando faz, metendo os pés pelas mãos em algumas vezes. E aí, assim, é muito difícil entender por que ele não pensa alternativas desse calibre, por exemplo. Porque ao mesmo tempo que ele pressiona, vê o Haddad pressionado e tenta de algum jeito, ora morde, ora sopra, e então ora estende a mão e tenta acolher as críticas que estão sendo feitas a ele, tem hora que cobra do Haddad um outro tipo de postura. Então a sensação que eu tenho é que não tem exatamente um plano muito claro para ele, de uma grande transformação ou de um grande plano de governo, ainda mais nesse sentido. Me parece que ele tem tido tanta dificuldade com o Congresso que isso tem talvez deixado desanimado para tentar grandes voos, né? É o que me parece, pelo menos quando a gente pensa na maneira como a articulação política tem sido feita com o legislativo no geral. Então, assim, pegar um tema difícil como esse, a chance de ter sucesso é difícil de imaginar qual seria, né? Assim, de imaginar que vai ter muito atrito, de que vai ter muitos tropeços. Eles não têm conseguido aprovar coisas que são mais simples, ou pelo menos de interesse mais imediato para o governo, né? Então, um plano desse tamanho, ou uma tentativa de um projeto que eu imagino que nem clareza sobre qual seja ele tem, também acho que vai passar longe, assim. Não me parece ser o caminho pelo qual ele vai seguir. E eu hoje entendo que tem dificuldades práticas, seja lá qual for o plano, né? Não sei se essa é exatamente a razão pela qual ele não faz, mas entendo que se tentasse, não ia ser muito simples mesmo. E essa briga com o presidente do Banco Central, essa briga com o Banco Central, ele já sabia que estava comprado, ele já sabia que ia ser, então esse discurso ele vem fazendo desde sempre. O que a gente nunca pode esquecer é que, por mais técnico que seja a decisão do Banco Central, ela envolve a percepção que essas pessoas têm ali, né, certas variáveis dos modelos econométricos que são colocados ali de previsão e tal, são baseadas em percepções, são baseadas em expectativas, são baseadas em... E aí, se você tem um governo que você já não confia porque simplesmente é de esquerda, você está fadado a não dar certo. Não tem como você calibrar essas variáveis de um jeito que sejam favoráveis. Então, dizer que é só técnico
também não responde. Entende? Também não é só uma... também eu acho que tem uma certa falácia no discurso aí, porque o governo vai estar sempre fadado... Ele é sempre o lado mais fraco nessa hora, porque o outro lado é credor, né? Ele deve. Então, se ele deve aos bancos, se ele deve ao mercado, ele está sempre precisando de algum jeito se moldar, porque se o mercado disser eu não te dou mais crédito, o governo vai sofrer com isso. Então, você é obrigado a ceder, você é o lado mais fraco nessa hora, né? Então... uma expectativa já colocada que é desfavorável, já é um ponto de partida ruim de saída, né? E aí então não é só técnico, nunca é só técnico, por mais que o discurso seja esse.